Vamos falar agora dessa coisa maravilhosa, linda, jogo incrível. Vocês já sabem que eu amei só pra, né? Antes de começar a falar sobre os detalhes do jogo, que é Alien Isolation. Fudeu! Vai embora. A ideia do jogo, então, é a gente seguindo na pele de Amanda Ripley, né? Que ela é filha da Ripley. Pra quem conhece a série Alien, é a filha da personagem principal. Que lá é interpretada por Sigourney Weaver, que faz todos os 4 primeiros filmes da franquia Alien, né? Ela interpreta a Tenente Ellen Ripley. E eles estão indo até uma estação espacial chamada Sevastopol, em que indo para essa estação, a Amanda ela fica sabendo que tem notícia da sua mãe, que está desaparecida desde o aniversário que ela iria fazer de 12 anos de idade. E por esse motivo ela resolve ir até a estação junto com outras pessoas para ver o que está acontecendo. A estação não está respondendo. Pelo que parece, ela está danificada. E lá dentro eles esperam que só deu algum tipo de acidente, que não é nada demais, mas óbvio, né, que o nome do jogo é Alien Isolation e você já sabe o que espera ela lá dentro, o que não é só o Alien. São outros perigos que em algumas horas parecem até pior do que o próprio Alien, que são humanos armados e alguns sintéticos, entre aspas, defeituosos, né? Oi? Morrendo. E a história também se passa, né, entre o primeiro e o segundo filme. E basicamente ela tem que ir lá para descobrir o paradeiro da mãe dela, só que ela acaba preso e ela tem que dar um jeito de fugir de dentro da estação antes de, né, virar papazinho de alien. Uma das partes principais do jogo, diferencia de maioria dos jogos relacionados a Alien, é o gameplay. É um gameplay muito parecido com Ride and Seek, assim, de ficar se escondendo num canto pro Alien não te ver, ou pro humano, ou pro um android não te pegar, né? Só que ao contrário de alguns jogos como Outlast, por exemplo, que ficaram famosos com essa mecânica de se esconder, de correr dos inimigos e afins, nesse jogo você ainda pode usar alguns tipos de armas que você consegue construir, indo de lança-chamas até pistola, uma escopeta e outros tipos de mecanismos que ela consegue criar, já que ela é uma engenheira, utilizando partes que ela encontra dentro da nave. Com relação à criação de itens, não é muito intuitivo assim, eu pelo menos acho que poderia ser um pouco mais fácil de criar, um pouco menos confuso as telas de criação de item. E nem sempre, né? Nem sempre não, a maioria das vezes o melhor não é enfrentar os inimigos, é você realmente se esconder e procurar um caminho mais stealth para você conseguir, né, fugir dos perigos aí da Sevastopol. Uma coisa legal é quanto maior a dificuldade, mais inteligente a inteligência artificial, principalmente do Alien, fica. Ele tem 2 tipos de inteligência artificial. Uma das inteligências artificiais mostra onde mais ou menos está o jogador. E a outra inteligência artificial que tem no Alien, ele consegue sentir as coisas que tem ao redor dele, como se fosse uma visão mesmo periférica e frontal, assim. Então, com o tempo, essa primeira inteligência artificial vai entendendo como o jogador joga. Se você se esconde demais no armário, ele vai procurar mais em armários. Se você se esconde embaixo da mesa, ele vai procurar mais embaixo da mesa. Se você tenta se esconder atrás de alguma caixa e afins, ele também vai começar a procurar mais atrás de caixa. Então, a inteligência artificial desse jogo é incrível justamente pelo aprendizado que a criatura tem. E sobre a dificuldade, quanto mais difícil, mais a criatura aprende e mais rápido ela aprende. Sem contar que a quantidade de itens também é bem menor, né? Existem também muitas mecânicas para se esconder no jogo. Você pode esconder embaixo, como eu falei já, de mesa, dentro de armário, dentro de uns armarinhos pequenininhos. Você pode ficar só atrás de caixas. Você pode se esconder até atrás de, por exemplo, se tiver um computador, alguma coisa assim. E dá para entrar dentro de tubos de ventilação, o que é muito, muito útil durante o jogo. Só que você tem que lembrar que o Alien também usa os tubos de ventilação. E não é uma surpresa muito agradável como já aconteceu comigo, né? De o Alien aparecer dentro do tubo de ventilação bem na minha frente. Uma coisa que eu achei legal e que até eu vi algumas pessoas reclamando, e eu não entendo porque as pessoas reclamaram disso, é que o jogo ele tem 20 horas de gameplay. Vale muito, muito dinheiro investido, mas tem gente que achou o jogo muito longo.
cara, você vai pagar a grana por um jogo pra ele acabar em 5, 4 horas? A galera tá acostumada com Call of Duty da vida, com historiazinha de Battlefield, é isso? Vai lá, joga 5 horas, acabou a história e agora tem que ir pro online? Isso é um negócio que não me incomoda nem um pouco. Pra mim, quanto mais jogo, melhor. Sem contar que algumas DLCs do jogo trouxeram algumas coisas interessantes, como missões extras, que não tem a ver com a história principal. E tem até uma DLC em que você joga uns momentos dentro da própria Nostromo, né, dos acontecimentos do primeiro filme. E você ainda pode escolher os personagens do primeiro filme para você poder jogar. Na parte técnica do jogo, os gráficos são lindos até hoje. Já é um jogo que já está aí com seus 5, 6 anos de idade, né? E mesmo após esse tempo, continua gráficos bonitos, bem feitos, que remetem muito aos filmes antigos, principalmente ao primeiro filme. O design do Alien é baseado no primeiro filme e não do Aliens o Resgate, né? E a cabeça do Xenomorph é um pouco diferente. As cutscenes não são muito fluídas, parece que falta um pouco de FPS, eu não sei explicar. É meio travadão assim o jeito que os personagens falam e eles se mexem. Eu não entendi por que fica daquele jeito se o jogo roda totalmente liso, pelo menos aqui onde eu joguei no meu computador. Eu também joguei no PlayStation 4 e as cenas ficam de um jeito muito esquisito, sabe? A maioria dos capítulos, elas se passam em lugares iguais, por exemplo, dentro da estação médica ou dentro da área de sintéticos, mas sempre com alguma coisa diferente para você ter que fazer e algum puzzle, vamos dizer, para resolver e ao mesmo tempo ter que ficar se escondendo do Alien e dos androides. Então isso eu acho bem interessante, pois, querendo ou não, recicla a mesma área, mas não parece a mesma área quando você está jogando, porque você vai estar fazendo coisas extremamente diferentes, sabe? E isso traz um ar muito criativo para dentro do jogo. As músicas são muito boas, inspiradas totalmente no primeiro filme, então não tem muito o que reclamar. A trilha sonora é baixa, tranquila. Que eu digo tranquilo, né? Te deixa nervoso, mas tranquilo no seguinte de que, tipo, ela é bem composta e ela funciona bem para os momentos. Não tem um momento que a trilha sonora sai de foco, vamos dizer assim. Uma das partes mais legais que eu acho da trilha sonora é bem no início do jogo, quando o Alien aparece a primeira vez, não atrás de ti, mas ele mata vamos dizer, entre aspas, um amigo teu. E você consegue ouvir uma música como se fosse um coração batendo e tocando uma música de nervoso. Aquela parte, mesmo não tendo nenhum alien ali, deixa muito nervoso. E isso eles acertaram em cheio. Os sons também, os efeitos sonoros das armas, os efeitos sonoros de explosões, os efeitos sonoros dela andando, por exemplo, dentro da roupa espacial, é incrível, bem feito. Você se sente ali dentro, o som dos detritos batendo, por exemplo, né? Nela quando ela está andando no espaço, numa ponte no espaço, são muito bem feitos e te imergem muito bem. Os sons do Alien também são muito bons. E pelo som dele, você consegue entender se ele está dentro da tubulação, se ele está na sua frente, se ele já te viu, se ele tem ideia de onde é que você está. Então, cara, é muito caprichado. O som deixa você saber o que está acontecendo dentro do jogo. O final desse jogo, ele é meio sem explicação e meio sem graça, assim, sabe? Então, vale a pena jogar muito. O jogo, pra mim, é nota 10. Jogo incrível, melhor jogo com relação a Xenomorfo e o universo Alien que existe. Se você tem ataque cardíaco, não jogue. Eu que já joguei algumas vezes o jogo, sempre fico nervoso, independente de quantas vezes eu jogue. Mas essa sensação de ficar nervoso é o que torna esse jogo tão especial. Coisas que jogos como, já falei, Outlast não me passou, ou jogos que eram para ser de terror e dar um pouquinho de medo, tipo Dead by Daylight, também não me passam. Mas esse jogo consegue a todo momento me passar essa emoção de estar sendo caçado, de ter alguma coisa espreita me esperando para me matar, sabe? E eu não tenho muito mais o que falar sobre a qualidade e o quanto vale a pena jogar esse jogo se você é fã da franquia, se você gosta de jogos de terror ou se você quer um desafio interessante para diferenciar da maioria dos jogos de piu, de tirinho que a gente tem por aí, né? Porque o que tem hoje é só jogo de tiro e historinha. Esse tem uma história boa, você controla o personagem a quase todo momento, dá pra fazer muita coisa. E o som, trilha sonora e gameplay é, querendo ou não, divertido e bem fluido.
Ah, mano! Ah, bicho.